Aqui estamos novamente no programa Visão, onde abrimos a palavra de Deus, onde certamente podemos desbravar mais do conhecimento daquilo que Deus tem para nós. É um privilégio, querido amigo, estar desse lado. Nós estamos aqui com o mesmo objetivo de todos podermos aprender mais de Deus e da sua palavra. Hoje estaremos, como habitualmente, com mais uma amiga, a querida Guida Esteves. Já é uma presença habitual. Para mim é a primeira vez, mas Bem-vinda. muito obrigada. E Guida, para aqueles que não conhecem, é médica de profissão, continua, apesar de estar neste momento aposentada, mas continua a ter essa preocupação com as pessoas, com o seu cuidado físico, mas também o seu cuidado espiritual. Por isso também o seu ministério como anciã na igreja e todo esse percurso que nos vem mostrar. Eu sou Sónia Fernandes e estarei aqui num diálogo aberto sobre esta lição, esta 13ª lição. Portanto, estivemos aqui com um manual de estudo do Apocalipse e estamos a terminá-lo neste momento, e aquilo que aprendemos sobre as mensagens angélicas, as mensagens dos 3 anjos. E se calhar, para começarmos, acho que é muito positivo que o pudéssemos fazer com uma oração. Guida, pode ser? Nosso querido Deus e nosso querido Pai, desejamos muito aprender da Tua Palavra. Pedimos que nos dês a Tua sabedoria para podermos também comunicar aquilo que nos propusemos apresentar. Que seja tudo para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então estamos a chegar ao fim do Apocalipse. Isto é um livro que ainda podemos desbravar muito mais, mas aqui nestas 3 mensagens cósmicas e as profecias do Apocalipse vão certamente mostrar ao longo deste percurso que o povo de Deus deve estar preparado para alguma coisa que irá acontecer no futuro. Eventos finais, e assim Apocalipse 18, que é sobretudo sobre, a partir deste capítulo, esta lição, prediz um conjunto, uma confederação de poderes religiosos, políticos, económicos, chamada a Babilónia, que se vai unir numa tentativa de governar o mundo. No entanto, Deus tem um plano, ainda bem. Deus está ao leme de todas as coisas, da história, e através do seu Espírito Santo vai agir e iluminar o mundo com a sua glória. Portanto, o tema desta lição é a glória de Deus. Vamos focar basicamente isto neste aspecto. Portanto, glória, nós formos um bocadinho buscar o que é a glória, um substantivo feminino, não é? E está muito ligado à honra, à fama, a virtudes ou até talentos de pessoas, não é? E que com estas características excepcionais, e por isso se vai buscar o termo glória. Muitas vezes também é um excesso, às vezes, de grandeza, de honra, de beleza ou de magnificência. E em relação aos aspectos do reino de Deus, as coisas às vezes parecem um bocadinho diferentes, quase, desculpem o termo, um bocadinho de cabeça para baixo, os atributos e as Coisas loucas, como características, diz a e as palavra de Deus. características do reino de Deus, porque é um mistério, não é? Diz que para termos paz muitas vezes tem que haver espada, para haver liberdade tem que haver escravidão. O cristão deve-se considerar inferior e considerar os outros superiores, não é? O apóstolo Paulo vai buscar isto, convém que ele cresça para que eu diminua. O crente, para se tornar sábio, é reconhecer que nada sabe, não é? E é estes paradoxos que são muito interessantes, mas que a visão do reino de Deus é muito de humildade e de serviço, não é? Este sentimento de que o ser humano deve ter de pequenez perante a grandiosidade do nosso Criador. Então, para um bocadinho agora focar a lição de domingo,
vai-nos mostrar a importância da vigilância espiritual, não é? Sem dúvida. Que cada crente deve ter. E então a lição de domingo vai focar o aspecto da preparação para a crise final. E quando nós falamos em crise, muitas vezes na sociedade esta palavra vem muito ao de cima, o preparar para uma crise é quando a crise chega? Ou será que para nos prepararmos para alguma coisa ela tem que ser antecipada? Não é? Gostaria Sem que dúvida, a pudesses falar um preparação em bocadinho. si, a palavra preparação em Uhum, si, implica fazermos alguma coisa para que quando acontece a situação, a crise, nós estejamos minimamente prontos ou capacitados para poder ultrapassá-la. O texto primeiro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 1 a 6, a sabedoria da palavra do Senhor é fantástica. Diz que, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais que vos escreva, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E quando disserem à paz, à segurança, então virá a destruição. Mas o versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque para que aquele dia vos surpreenda, todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não durmamos, pois, como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, se nós já temos informação da palavra de Deus, dizendo-nos que vem uma crise grande, e, aliás, a palavra de Deus é muito clara, e o próprio Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis a que horas, em que altura virá a tentação. Portanto, tem de haver um modo de nós agirmos para nos capacitarmos para a crise antecipadamente. E sabendo nós, como crentes, como cristãos, que baseamos a nossa fé na palavra do Senhor, e durante estes 13 sábados viemos a estudar muito bem isso, que há uma série de circunstâncias que pronunciam a crise, nós devemos, é-nos exigida uma preparação para nosso próprio bem, para estarmos mais capacitados. Claro que essa preparação não é só fruto da minha mente, mas da sim, influência do Espírito do Senhor em mim. não é da minha vontade Da minha própria vontade só, de não me é? unir ao Senhor. Portanto, aqui focaste o estar despertos e conscientes, não é? Sim, Mas é muito interessante que esta lição vai falar aqui de algumas metáforas ou algumas imagens, que é um bocadinho o ladrão, uhum, não é? sim. E como é que isto tem a ver com este tema, o estarmos vigilantes? O que é esta metáfora que aqui é Portanto, a palavra abordada? de Deus, como falávamos há bocadinho, dá-nos uma série de indicações, e nós temos de estar atentos porque de um momento para o outro, como inesperadamente, é assim que o ladrão faz, sem nós. Quer dizer, nós sabemos que as coisas vão acontecer, porque estão preditas, mas não sabemos quando é que vão acontecer. E muitas vezes nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo para refletir, para mudar de atitude, para fazer de outra forma. Temos consciência, quantas vezes, de que não estamos a fazer exatamente segundo os preceitos do Senhor. Mas eu tenho muito tempo. Eu vou pouco e pouco alterando as situações. E não é bem assim, porque a situação pode ser inesperada. E se nós não estamos preparados, como uma doença, uma morte súbita. E tu que és médica, aqui Sim, também há um sim, bocadinho, sem dúvida. não só o ladrão, mas depois há as dores de parto de uma Sim, grávida, é não é? E interessantíssimo. isto é muito. Como é que isto aqui, Muito no meio interessante. de todo este estudo do Apocalipse, Sim, e se formos fazer a ponta ali com Daniel 2, não é? sim, Que vem uma série de animais que sabemos que estão relacionados com reinos, então. O que é que isto, em termos proféticos, e com esta imagem da grávida e das dores de parto, poderás aqui fazer um bocadinho sim. mais. Portanto, Daniel 2, se tivéssemos tempo, íamos ler, que é tão fantástico, tão fantástico. Aquele sonho que Nabucodonosor teve e que queria a força que os sábios lhe dissessem o que é que ele tinha sonhado, porque ele não se lembrava.
E interessantíssimo porque Daniel pôs Deus à prova e os seus companheiros, Com a tal oração e com a tal vigilância, não oração, é? com a vigilância, lá está, Uhum. com a vigilância, e o Senhor entendeu na sua sabedoria que deveria dar-lhe Uhum. essa informação. E depois vem aquela sequência daquela estátua, daqueles reinos todos, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia. Grécia, Roma, e depois vem aquela pedra sem mãos, Uhum. de repente vem uma pedra, e a pedra bate nos pés, que era feito de barro e de ferro. E sem ninguém esperar, a estátua caiu. Tudo se desmorona. Não é? Portanto, fazendo a ilustração para a vinda do Senhor. Quando o Uhum. Senhor Jesus vier, a palavra de Deus diz que é uma altura que é de paz. A paz, está tudo em Uma bem, paz mas aparente. Uhum. sobrevirá, lá está, fruto dessa junção entre a religião e o Estado, virão leis que serão persecutórias e para aqueles que temem ao Senhor, seguem, obedecem aos seus mandamentos. E se nós não temos a tal vigilância, a tal preparação prévia, poderemos ser enganados e a nossa fé desfalecer. Uhum. Portanto, esta própria profecia de Daniel e tudo isto do Apocalipse vai nos dar uma segurança Sem de que dúvida, as profecias de Deus e aquilo que deixou escrito cumprem-se. cumprem-se, não é? Sim, Não há sim, nada, nós, se calhar não vai ser assim, sim. mas é, não E é é? um desafio É mesmo um para quem nos desafio. está a Sim. ver. Se duvidam, mas será que a Bíblia é mesmo de confiança? Então, agarrem na história, comecem a ler Daniel 2 e vão vendo passo a passo e perceberão, sem dúvida, de que, estando nós já naquela fase do barro e do ferro, se tudo se cumpriu até ali, por que não se vai cumprir o Exatamente. resto? Uhum. Agora é muito interessante porque vai fazer a ponte sobre a verdade. E a própria palavra de Deus, e nós conhecemos um episódio em que Jesus Cristo, já antes do seu sacrifício, ele está confrontado com vários julgamentos, com vários interrogatórios, não é? E há uma altura em que ele está perante um líder, que era Pilatos, não é? E ele vai perguntar a Jesus o que é a verdade, Uhum. não é? O que é a verdade. E esta interrogação ele não esperou por resposta, mas nós compreendemos que conhecer a verdade não é conhecer só a palavra de Deus, que aqui realmente encontramos na palavra de Deus a verdade, mas a verdade é uma pessoa, não é? E a verdade Bem, é Jesus Cristo. E quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais conheceremos a verdade, essa verdade que nos conduz a uma pessoa que é Jesus. Em vez de seguir muitas vezes a tradição humana, devemos seguir a regra de fé e prática, não é? As escrituras é que são a bússola. São elas que nos vão dizer qual é o norte para onde devemos caminhar. E há aqui vários versículos muito bonitos da palavra de Deus, e eu vou mencionar só pelo menos um ou dois. Um no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uh, É o apóstolo João a escrever, mas que nos mostra que a verdade nos conduz a alguma coisa que, apesar de toda esta pressão, de todas estas crises, de todas estas situações que dá alguma perplexidade, é a verdade que nos vai ajudar a enfrentar os eventos finais, não é? É uma marcha quase acelerada, nós percebemos que o mundo caminha para lá. Mas discernir entre a verdade e o erro, não é? E há aqui na própria lição alguns aspectos que nós percebemos do Apocalipse que esta Babilónia, esta conjugação de vários poderes, vai sobretudo se alicerçar em alguns princípios, algumas regras que nós sabemos que não estão de acordo com a verdade. E muito o que está aqui, conhecer a verdade, porquê? Porque o que está em causa é a honra e a reputação de Deus, não é? E então vemos aqui que a imortalidade da alma, a santidade do domingo, não é? O espiritismo, são alguns aspectos que nós vemos que estão muito a permear a nossa sociedade, mas que percebemos que não correspondem à verdade, mas são eles, pela força do inimigo,
que vão influenciando para que as pessoas realmente optem por falsas doutrinas. E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais facilmente nós sabemos que não é este o caminho, não é? Portanto, a verdade é um poder transformador. E se nós estivermos alicerçados nesse convívio com o nosso Jesus, mais facilmente podemos enfrentar esses momentos difíceis. E como há pouco falavas, não é no momento de aperto e de crise, mas é previamente que nos podemos arregimentar contra essas questões. Por isso, vamos avançando, não é? E agora, avançando para a lição de terça-feira, vem falar da reforma, não é? Reporta a reforma, acontece num determinado contexto, mas há o que eu gostaria de ler aqui uma passagem no Grande Conflito, em que Helena White diz o seguinte, ela referencia este aspecto, que a reforma não terminou com Lutero. Nós associamos muito a reforma ao período, certamente, em que Lutero teve uma preponderância muito grande. Mas ela então diz que a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitir a brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. Queres comentar aqui alguma coisa? Ainda fazendo a ponto com aquilo que tu mesmo agora há pouco referiste. E conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, à medida que nós vamos conhecendo Jesus e que nos vamos aproximando dele, será ampliado o nosso conhecimento da palavra de Deus. Mas em relação a Lutero foi um homem fantástico. A justificação pela fé foi um avanço, uma coisa enorme. Mas depois houve outros, João Wesley, porque sim. Lutero não concebia aquela ideia da predestinação de uma forma não correta. João Wesley avançou. Ellen White continuou. E não só, nós acreditamos e sabemos que o Senhor, se nos achegarmos a Ele, se suplicarmos a presença do Seu Espírito, Ele nos vai ajudando, lá está, a ter uma compreensão. A verdade é Jesus, e Jesus é imutável, foi o mesmo ontem e hoje e será eternamente, mas a nossa capacidade de compreender poderá ampliar-se sob a influência do Santo Espírito. É progressiva, não é? Progressiva. Portanto, à medida que vamos desbravando mais, vamos caminhando e abrindo mais o leque do conhecimento. Sem dúvida, minha querida. E por isso é que, ainda bem que não se estagnou só com Lutero, né? Deus foi dando outros homens. White, a mensageira do Senhor, diz que pela eternidade o nosso conhecimento ainda se irá ampliar mais. Acerca do nosso Jesus, do amor do nosso Deus. Portanto, isto é fantástico. Ainda bem. E aqui estamos, não é? A abrir também um bocadinho mais o leque e a aprender mais, também. Sem dúvida. Estamos aqui. Continuando ainda neste tema, o capítulo 18 de Apocalipse vai focar os eventos principais que conduzem ao clímax da história humana e ao triunfo, portanto, à glória de Deus, à sua vinda. Mas ao longo de todos estes 13 sábados falámos em 3 anjos, não é? As 3 mensagens angélicas, sim. As 3 mensagens cósmicas, mas agora, especificamente aqui, Apocalipse 18, vai falar num outro anjo, num quarto anjo. E nós às vezes então, mas há 3 anjos, 4 anjos, porquê este quarto anjo? O que é que ele vem ampliar um bocadinho mais ou abrir mais este leque de tão importante? Não deixando para trás os outros 3 anjos, porque essas 3 mensagens angélicas são certamente um pilar muito importante neste. Se me dás licença, vamos ler. Sim. Apocalipse 18, versículo 1, que diz: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, nós percebemos e fomos estudando ao longo dos 13 sábados que estes anjos foram movimentos, foram
orientações que o Senhor deu, chamadas de atenção ao seu povo. E agora vemos que esta mensagem vem diretamente do céu. Não, reparem bem, ele vi descer do céu. Do céu. Portanto, e Ellen White até nos ajuda a compreender melhor de que parte do céu, entre aspas, o santuário celestial, da sede do trono de Deus. Portanto, é uma mensagem com muito poder, uma mensagem que vem diretamente de Deus e depois diz, com grande poder, já o disse, ou seja, com grande autoridade, aquilo que Deus diz é verdade e é para se cumprir, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ou seja, houve uma chamada de atenção, então, do primeiro, do segundo anjo, sem dúvida nenhuma, e era necessário, no tempo final, mesmo antes de Jesus voltar, que o povo, o movimento que está disposto a falar de que Jesus vai voltar e a chamar a atenção das coisas que não estão bem e da necessidade de nós mudarmos a nossa atitude, os nossos comportamentos, porque nós acreditamos e sabemos que há pessoas muito sinceras em movimentos, outros irmãos nossos, que são cristãos também e que são muito sinceros, mas que não estão a compreender e a aceitar a verdade na sua plenitude. Toda, exatamente. E é guardar os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus são 10 mandamentos, havendo um que é um mandamento charneira, que é o 4º mandamento, e ter a fé em Jesus Cristo. E então era necessário um poder especial, uma iluminação especial neste tempo do fim, e para que a terra fosse iluminada, e há aqui um pormenor que eu acho interessantíssimo, iluminada com a sua glória. E faz-me lembrar Moisés, porque Moisés queria muito ver a glória de Deus, e o Senhor, logicamente, não permitiu que ele visse a sua glória, porque nós, como seres humanos, não poderíamos subsistir. Mas a maneira didática como Deus lhe fez compreender a glória de Deus é um espanto. Sua bondade, a sua benignidade, ou seja, nós e não com arrogância, mas com humildade, se queremos e se testemunhamos que somos povo de Deus, que somos cristãos, que guardamos os mandamentos de Deus, que temos a fé em Jesus, que possamos compreender que uma das maneiras fantásticas de testemunhar é através de sermos veículos da bondade, da misericórdia para com aqueles que estão à nossa volta. Não sei se respondi exatamente àquilo que tu... Então, aqui os anjos anteriores, é como se este 4º anjo viesse ampliar fortalecer todas as mensagens que os anteriores anjos fizeram. É o trabalho reforçado deste 4º anjo, não é? Já focaste um bocadinho a quarta-feira e a glória de Deus, portanto Desculpa. Estamos aqui num diálogo, e certamente que sim. Aqui a glória de Deus, no fundo, é o caráter de Deus, não é? É o caráter de Deus. E quando falaste em bondade, é extraordinário, porque Deus, quando Moisés lhe pede isso, Deus vai realmente mostrar o que ele é. Claro. É o seu caráter, a sua graça, a sua misericórdia, que ele é justo. É justo, sim, compassivo, mas exatamente. Há aqui muitos textos de Apocalipse muito bonitos e interessantes, em que vão focar portanto, a glória é aquilo que confere prestígio. E Deus é soberano neste aspecto. Deus é que requer que tem esta glória suprema. E Apocalipse, por exemplo, capítulo 4, verso 11, diz: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Muito bem. Quando vemos que às vezes há homens que gostam destes atributos, de receberem a tal honra e glória, mas é Deus é que é digno de toda esta honra e glória. E depois, no capítulo 5, no verso 12, com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Sem dúvida que
o nosso Deus merece todo o nosso amor, toda a nossa dedicação e toda a sua glória para que. E há um aspecto também muito interessante que a lição vai focar, é que de que forma é que outras pessoas podem conhecer este caráter de Deus, esta glória de Deus? Através da nossa conduta, do nosso comportamento, nossa da vivência nossa do vivência, não é? cristianismo. Portanto, acaba por ser uma responsabilidade a nossa conduta, Sem a nossa dúvida. forma de estar. Porque Deus vai se revelar, mas Deus vai utilizar o ser humano como forma de revelar o seu Muito bem. caráter e a sua forma Muito de bem. ser. Não é? Depois, podemos avançar um bocadinho agora mais para esta parte final, sobretudo porque o Apocalipse está cheio de símbolos, não é? Às vezes, este livro por excelência que diz que é a revelação, tem que ser estudado, tem que ser compreendido, mas é um livro de contrastes. Temos a mulher virtuosa e a mulher prostituta. Temos o selo de Deus, temos a marca da besta. Temos o povo que segue o cordeiro, temos o povo que segue a marca da besta. Então, cordeiro e dragão, não é? Sempre este contraste. Então, especificamente agora, falar um bocadinho do cordeiro, não é? Uma vez que a nossa lição vai falar do cordeiro e o cordeiro morto. Sem Porque dúvida. é que esta figura tão importante e que permeia toda a nossa Pois é. a palavra de Deus, Pois não é? é. Eu vou pegar num dos versículos que tu citaste, leste Apocalipse 4:11, a parte final diz que ele é digno, o Senhor é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Deus, Jesus Cristo, Deus, mas Jesus, foi o Criador. Portanto, amas muito o teu filho, de certeza, querida. Eu também amo muito os meus. É um amor que não tem explicação. E penso que só depois de sermos pais não é só, mas dá-nos uma facilidade maior Uma abrangência em maior de perceber perceber. o amor de Deus por nós. Ele amou. Ele viu que os seus filhos amados tomaram decisões erradas, deram o flanco ao inimigo. E criou-se um problema complexo que Deus, na sua grande sabedoria, já sabia, infelizmente, que isto ia acontecer e já tinha um plano, e o seu plano foi posto em prática. E Jesus veio a esta terra e Jesus pagou a minha culpa. E Jesus pagou a tua culpa. E, num amor imenso, se permitiu ser sacrificado na cruz do Calvário, foi morto por amor, para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, o Cordeiro que foi morto e a quem nós devemos amar profundamente, não podemos ficar só na morte. Foi morto e ressuscitou. E permitam-me, porque penso que ainda temos tempo, de ler só aqui umas pequenas partes e ver como é tão importante. 5:6. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Versículo 8. Os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Versículo 12. Então é Apocalipse 5. Versículo 12. Que com grande voz diziam, digno é o cordeiro. Versículo 3. Ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro. Depois, no capítulo 6, 6 já me perdi, mas eu vou-me encontrar em breve. Capítulo 7. 17. Muito bem. Porque o cordeiro que está no meio do trono. Depois, 14. 14:1. Olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000. 15:3. E cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Capítulo 19, versículo 7. 19:7. Regozijemos e alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro. 21:22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o cordeiro. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o
Cordeiro. E finalmente, capítulo 22, versículo 1 e 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Portanto, só Ele, só Jesus, o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador, devemos dar honra, glória e procurar com Ele viver no dia a dia, aprender dEle, receber dEle e de quem Ele deixou. Porque Ele disse aos discípulos: eu subo, mas eu deixo-vos o Consolador, deixo-vos o Espírito Santo, que hoje está connosco. Amém, ainda bem Amém. por isso. Então esta imagem do Cordeiro é que deve captar toda a nossa atenção. É o foco principal de toda a Bíblia. Sim. Claro que aqui Apocalipse tem muitos versículos que o falam, mas esta é sem dúvida a esperança. O Verbo se fez carne, não é? E habitou entre nós. Mas vimos a sua glória, não é? O versículo de João 1, 14 e 16, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é? E todos nós recebemos, no fundo, esta graça poderosa que vem através do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, as duas coisas mais importantes na nossa vida é estarmos em sintonia com este Jesus, com este nosso Salvador, e podermos, de certa forma, apesar das nossas imperfeições, podermos ter uma imagem, ou podemos mostrar aos outros uma imagem do que é o nosso Deus, através do nosso exemplo, por isso uma grande responsabilidade sobre o ser humano. Refletir a glória de Deus é estar cheio do seu amor, cheio da sua graça e do poder de Cristo. É viver para a glória do seu nome e para a honra do seu reino. Assim, querido amigo, nós aqui fizemos apenas um vislumbre daquilo que poderíamos aprender muito mais. Continuo a desbravar, mas que a mensagem a ser levada a vós, para nós, é que realmente o Cordeiro de Deus morreu para nos salvar, mas aquilo que mais almejamos é um dia podemos vislumbrar essa glória suprema que vem através do nosso Deus misericordioso e que nos quer salvar a nós e a ti também. Amém. Que assim seja, e muito obrigada por este bocadinho.